Oi, eu sou o Tirohan e eu podia estar muito bem falando sobre tretas que estão acontecendo, por exemplo, o caso do Gabs, do Ramsés e da Ju, ou então a treta, né, da Vizedec com a Amy, mas eu tô aqui contra todas as expectativas pra fazer um vídeo sobre modelagem 3D. Ah, mas Tirohan, você é um canal de gameplay, ninguém espera que você vai fazer um vídeo de treta. Eu concordo com você, mas não é um vídeo de gameplay também, então independente da sua expectativa, esse vídeo aqui não tem nada a ver com o meu canal, é um vídeo sobre modelagem 3D e é isso. Hoje eu tô querendo fazer esse vídeo faz um tempo já, desde o início de 2023, eu tô muito interessado por modelagem 3D, eu baixei o Blender e eu fico brincando nele faz o que, um ano e meio, não sei. Tanto que eu tinha encomendado um modelo 3D pra começar a fazer vídeo tipo de VTuber. É, meu bichinho ali no canto falando enquanto eu jogo. Eu acho que ia ser mais interessante do que só minha voz falando, porque eu não tenho câmera e mesmo se eu tivesse eu não ia usar, porque... E nesse 1 ano e meio que eu fiquei só brincando no Blender, eu aprendi bastante como é que o Blender funciona, como é que você faz coisas dentro dele. Até porque se você baixar o Blender agora, você nunca teve contato com modelagem 3D, você não vai saber mexer no Blender. Então nesse vídeo aqui eu escolhi alguns objetos e personagens pra fazer um modelo 3D deles. E modelos esses são o Kirby, de uma Pokébola, e eu também decidi fazer um modelo chibi do meu personagem. Tá, então vamos começar com o modelo do Kirby. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o Blender, já tinha o cubo e as coisas iniciais, eu apaguei tudo, deixei só o cubo. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a referência do Kirby, coloquei ele certinho, ajustei, tudo bonitinho. E aí eu ia começar a partir do cubo, você fala, Tirohan, mas você é um idiota, você é um burro. Por que você não começa com a porra de um círculo? Por que você vai começar com um cubo? O Kirby claramente é uma bola, não um quadrado, eu sou idiota. Calma, amigo. Você tá muito nervoso, amigo, calma. Calma, cara. Calma, cara. Quando você transforma um cubo em um círculo no Blender, ele fica muito mais perfeito do que um círculo. Por quê? Quando você usa só um círculo, ele tem alguns triângulos em cima. E modelo 3D com triângulo não é tão legal assim, não é tão interessante. Então eu transformei o cubo em uma esfera, ajustei certinho a referência. E bom, eu comecei. Primeira coisa que eu fiz foi fazer o sapato do Kirby. Basicamente o que eu fiz foi colocar pra suavizar quando você move alguma face de qualquer topologia. E aí eu transformei basicamente aquela esfera em um pão. E aí eu deixei ele um pouquinho mais achatado pra caber ali no pé do Kirby, ficar todo bonitinho. E como você pode ver, quando eu coloquei na frente ele parecia um cocô amassado, então eu ajustei certinho pra ficar no ângulo certo, porque é muito melhor assim quando você vê de dois ângulos diferentes, porque você consegue ajustar certinho. Se você fazer um modelo 3D olhando só pra um lado, provavelmente ele vai ficar com todas as proporções erradas, ele vai ficar bom só daquele lado que você fez, então é melhor sempre trocar de lado quando você estiver fazendo. E pra não precisar fazer o outro pé, a única coisa que eu fiz foi usar um modificador de espelhar, que aí agora pronto, o Kirby tem dois pés. Agora o que eu ia fazer era simplesmente diminuir o círculo do Kirby. Você pode ver que eu fui burro e eu só tirei a bola do Kirby e eu tive que dar um Ctrl Z. Então eu voltei o Ctrl Z, dei um Ctrl C e pronto. Tava ali a mãozinha do Kirby, eu só ajustei, troquei de lado e pronto. Ajustei o ângulo e pronto. Tava feito um braço, fiz a mesma coisa que eu fiz com o pé. Coloquei pra espelhar, pintei o Kirby de rosa, pintei os pezinhos dele de vermelho. Eu percebi que o Kirby tava sem olho e sem boca. E eu, ao invés de colocar um olho e boca feito na modelagem 3D, eu fiz o que todo preguiçoso faria, pegar uma imagem do rosto do Kirby na internet e colocar ele ali no lugarzinho bonitinho. Você pode ver que não ficou exatamente no rosto dele, não ficou. Em todo modelo 3D, quando você vai colocar uma textura, existe uma coisa chamada UV, que é basicamente você pegar um material e você cortar. Por exemplo, se você tem um cubo, o UV do cubo é um T. Tá vendo aqui você é um T? Então, só que você pode ver, demorei um pouquinho ali pra ajeitar. Então eu desisti, eu só coloquei pra projetar da vista, que aí ele ficava a bola certinha. Só que isso tinha um problema, que como você pode ver, ele também tinha um rosto nas costas dele. Então o que eu fiz foi selecionar o rosto dele na parte de trás e simplesmente colocar na parte rosa e pronto, tava feito o nosso Kirby. Coloquei essa mesma textura rosa nos braços do Kirby pra ficar a mesma tonalidade de rosa. O pé dele eu deixei vermelho mesmo e pronto. Resumindo era isso, eu deixei ele a textura mais bonitinha. Logo em seguida eu fui fazer a armação do Kirby. Você fala, que porra que é armação? Armação em modelagem 3D é basicamente o esqueleto do personagem. O personagem ele não vai se mover por conta própria. Pro Blender ele não é um corpo, ele é só um objeto, então ele não tem esqueleto. Então você mesmo precisa fazer esse esqueleto. Então eu coloquei um osso único, criei outro osso, coloquei de um lado e dupliquei esse osso pro outro lado da mão dele. Você pode ver que eu demorei um pouco pra fazer isso. E assim que eu terminei, eu fiz a mesma coisa com os pés dele. E como você pode ver, eu fui burro o suficiente pra colocar o osso dele ao contrário, então eu arrumei. E pronto, aí tava o nosso esqueletinho do Kirby. Tava meio bugado, então...
Ao invés de deixar o Kirby desse jeitinho que tava, eu decidi colocar um cel shading nele. E pronto, coloquei uma câmera e tá aqui o nosso modelo 3D do Kirby, bonitinho. Então o próximo modelo que eu fiz foi uma Pokébola, eu abri o outro arquivo do Blender, eu apaguei tudo que tinha, deixei só o cubo e novamente fiz a mesma coisa, transformei ele em uma esfera, deixei essa esfera vermelha, coloquei um tom meio metálico, deixei outro metálico branco para colocar na parte de baixo, mas eu não ia fazer isso agora. Eu dupliquei essa esfera, então o que eu fiz, eu criei um modificador de solidificar essa Pokébola e para quem não sabe, o modificador de solidificar, ele basicamente cria uma camada a mais em um modelo 3D. Depois que eu fiz isso, eu criei um cubo, eu deixei ele super de lado para fazer o buraco, né, da Pokébola, onde fica aquela lista preta. Eu usei esse cubo para fazer um buraco, eu usei um modificador de booleano, você pode ver que eu deixei ele preto, mas não vai ter diferença nenhuma, até porque ele não vai ser a parte preta. Apliquei o solidificador, eu removi a parte onde o cubo estava, usando um modificador de booleana, que ele basicamente remove tudo que está dentro de outro objeto. E pronto, a parte branca estava dentro. Agora a única coisa que eu precisava fazer era pegar essa parte branca e deixar ela preta, né? Pronto, temos a lista. E agora o que eu ia fazer é o seguinte, selecionar a parte de baixo e transformar em branco. Pronto, já temos uma Pokébola simples, digamos assim. Só que ainda tá faltando o botão, né? Tá faltando o botão da Pokébola que faz ela capturar o Pokémon. Fiz de novo o círculo, fiz ali o nosso cilindro e pronto. Coloquei ali, bonitinho, peguei a Pokébola, usei a booleana e pronto. A gente tinha um buraco pro nosso botão. Eu ia usar esse mesmo cilindro pra fazer o início do nosso botão. Deixei ali um pouquinho pra fora da Pokébola. Usei a booleana pra cortar a parte de dentro ali e pronto. Agora a gente tinha só a parte de fora. Dei um Ctrl+C, um Ctrl+V. Deixei ela um pouquinho mais alongada e diminui ela e pronto. Agora a gente tinha a parte de fora do nosso botão. Eu usei a booleana de novo para cortar essa parte de dentro e pronto. Apaguei a parte de dentro e perfeito. Agora a gente tinha o nosso botão, a nossa lista, a nossa Pokébola perfeitinha. Agora o que eu ia fazer? Ia deixar a textura em um modelo cel shade e ia colocar uma outline. Então eu já fui colocando ali tudo certinho antes de começar. E logo depois que eu fiz toda a outline bonitinha, agora eu ia fazer o cel shading, o que ia acabar totalmente com o componente metálico do nosso bagulho. E prontinho. Assim que eu terminei o cel shading, a Pokébola ficou assim. Ficou bonita. E agora, depois de fazer dois objetos simples, que era uma bola com braço e perna e uma bola com um botão, agora eu ia partir para a parte mais complicada desse vídeo, que é fazer o modelo 3D do meu personagem. Para começar, o que eu fiz? Eu apaguei tudo, coloquei já uma referência que eu peguei na internet. Desculpa o artista que fez essa base, mas eu não vi na hora quem tinha feito. E eu apaguei essa imagem assim que eu terminei de gravar. Mas eu só pesquisei referência base Chibi no Google e essa imagem apareceu. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um cubo só pra fazer o tórax ali bonitinho do nosso personagem, ajeitei certinho, fiz a mesma coisa do outro lado, colocando bem no meiozinho, bonitinho, pra ficar tudo bonitinho. Dei uma ajeitadinha pra colocar ali mais ou menos na posição certa, pra gente ter basicamente, né, a base do nosso personagem. E pronto, eu ia começar a fazer o nosso personagem pelo tórax. Eu fui começando pela parte de baixo, eu fui dando uns extrude, pra quem não sabe, extrude é basicamente você criar uma face da outra face. Coloquei um modificador X pra tudo que eu fizer de um lado, o outro lado fica basicamente igual. E basicamente foi isso. Eu fui estrudando, fui fazendo a perna dele. A perna dele foi um pouquinho mais complicada ali, porque pode ver que o nosso modelo 3D tá bem quadradão, mas tá bom, a gente tá só no começo dele ainda. Eu fiz o nosso modelo até o pescoço, o torso até o pescoço é a parte mais simples do nosso modelo 3D, e agora eu tinha que fazer o braço. Eu peguei essas duas partes aqui e comecei a estrudar o braço por aqui, né? Você pode ver que eu tentei deixar ele um pouquinho mais redondo ali, porque senão o nosso braço ia ficar um quadradão bonito, né? Então eu basicamente fiz isso. E aí eu fui estrudando o nosso braço até chegar mais ou menos ali, e aí eu fui começar a fazer a perna. Eu basicamente fiz só um lado e o outro lado ele ia fazer automaticamente, e aí eu fiz até o pé bonitinho ali. O pé foi um pouquinho complicado porque a base tava meio conflitante, né? Logo em seguida eu fiz a base da nossa cabeça do nosso bicho. Eu desisti de fazer junto com o nosso modelo principal, então eu fiz um modelo separado com um círculo. Comecei ali pelo crânio, né? Personagem de cabeça grande, parece uma pessoa aí que... Continuando, eu fiz ali a cabeça bonitinha do nosso personagem, tentei deixar o mais parecido possível, né? E é isso, basicamente é isso. Então assim que eu fiz a cabeça bonitinho ali, eu coloquei alguns modificadores para deixar o modelo mais, né, redondinho, ficar menos feio, né? E assim que eu fiz isso, eu ia fazer a mão dele, só que eu desisti e eu coloquei só uma bola. Assim que eu arrumei tudo ali com o modificador ativado, né, pra ficar tudo certinho ali na proporção do personagem, eu só pintei ele de rosa, fiz o cel shading já de uma vez, né, pra depois da roupa, a roupa já ficar com cel shading.
E pronto, assim que eu terminei ele, eu só extrudei uma calça ali para fora, separei o objeto e pronto, a gente tinha uma calça. Eu só precisava ajeitar algumas coisinhas nela ali, como por exemplo a aba da calça. E prontinho, assim que eu terminei a aba da calça, eu extrudei a parte de cima do corpo, fiz ali uma blusa de frio, bonitinha. Você pode ver que às vezes as faces ficavam uma brigando pra ver quem ia ficar por cima, então eu só dei um negocinho pra fora, assim, pronto. Fiz a aba da blusa de frio lá embaixo. Fiz um pouquinho pra cima da calça, né, pra tampar a barriguinha. Prontinho, apaguei a parte do pescoço, porque eu não ia fazer a touca, eu ia deixar só a parte do moletom mesmo. Logo em seguida eu fiz um sapato. O sapato foi a parte mais simples, pra ser sincero, que eu simplesmente copiei a parte do pé que tava pra fora do sapato e deixei preto também. Prontinho, tava lá. Pro cabelo eu não tinha a menor vontade de fazer um cabelo do zero, então eu basicamente peguei o meu modelo 3D do Roblox. Esse aqui é o meu personagem no Roblox. Eu peguei o cabelo e eu coloquei no meu personagem. Foi a parte mais preguiçosa disso tudo aqui que eu fiz. Então ali você pode ver que a minha pele tá simplesmente atravessando o cabelo, né? Até porque o meu personagem é cabeçudo. Então depois de fazer isso, pronto, tava aí o nosso personagem. Eu peguei um esqueleto pronto do próprio Blender. Eu tirei algumas partes que eu não ia usar, como por exemplo as mãos. Eu deixei só a parte do cotoquinho mesmo. Ajustei tudo bonitinho ali, pronto. Tava o nosso modelo 3D com a armatura bonitinha. Eu fiz essa bola aqui pra fazer os olhos, só que eu desisti porque eu falei, deixa quieto. Quando eu vi essa cabeça gigantesca, essa mão redonda e o corpo pequeno, eu automaticamente lembrei da Neko Arc. Então eu decidi fazer a mesma posezinha dela e pronto. Aí tava o nosso personagem sem rosto porque eu tava com preguiça de fazer. E resumindo é isso, o vídeo foi esse, deixa o like, se inscreve, compartilha pra uma pessoa só. Se você compartilhar pra mais de uma pessoa, eu vou ficar triste com você. Eu quero que você compartilhe com uma pessoa só. E é isso, falou, tchau.